Seja muito bem-vinda a mais uma aula e agora a gente vai falar do bônus sobre estrutura aprofundada de copy. Eu já te falei sobre uma estrutura rápida ali que você consegue criar uma legenda, uma copy muito rápida sobre qualquer assunto. Mas se você quer realmente se conectar com a mente, causar uma empatia, causar uma identificação maior com o seu potencial paciente, vem comigo nesse estudo aprofundado, que é isso que eu faço com todos os meus clientes, até comigo. Para eu atingir vocês que estão aqui, eu usei esse estudo aprofundado. E todos os clientes que chegam para mim, a primeira coisa que eu faço antes de criar qualquer post é esse estudo aprofundado. Por quê? Porque é ele que vai me dar o direcionamento, ele que vai me dar o ponto que eu preciso chegar para poder conversar com o cliente que eu quero atingir, né? Então, vem comigo para conhecer esse estudo aprofundado, que vai facilitar muito a criação do seu post, da sua copy, para complementar bem o seu post. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você. E aí, a gente vai chegar primeiro dentro da Hotmart, né? Você vai estar lá no bônus da comunicação ideal, a gente tem um estudo aprofundado. Na parte de materiais, ele vai estar aqui, você baixa no seu computador e ele vai abrir dessa forma. Então, o que eu te peço primeiro? Primeiro de tudo, coloca o sexo do potencial paciente que você ou quer atingir ou que você atende mais. Dentro da área da saúde é muito difícil, né? A gente falar se é mais homem ou mais mulher. Mas, vamos supor, quem trabalha com urologia é homem, quem trabalha com obstetrícia é mulher. Então, é ideal você colocar. Por quê? Porque quando você for escrever o seu texto, você tem que saber se você escreve mais no feminino ou no masculino. Isso também ajuda a direcionar. Porque se você trabalha só com homens, por exemplo, e aí você escreve no seu texto com o artigo feminino, com o A, não vai conectar. De cara, a pessoa já vai parar de ler. Então, pensa sempre nisso. Qual sexo você atende mais e qual é o sexo ideal ali para você conseguir conectar melhor. Aí você fala assim, Roberta, mas eu atendo homens e mulheres, mas a maior quantidade que eu atendo são mulheres. Faça a comunicação por percentual maior de gênero que você atende, tá? E também tem uma outra coisa, dentro do Instagram, a gente tem aqui dentro das métricas, a gente consegue ver os insights, entendeu? Os insights de qual é a sua maior quantidade de gênero de seguidores. Então, você vai entrar aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela, você vai entrar aqui, ó, no seu perfil, insights, o perfil já tem que estar no comercial, tá? Se você ainda não sabe mexer nisso daqui, para poder olhar, analisar, ajustar todo o seu perfil, eu tenho um treinamento também, que é o perfil perfeito, para você poder saber ajustar absolutamente tudo e analisar as métricas. Então, a gente tem aqui, ó, vai nos insights, total de seguidores, você vai arrastar a tela para baixo aqui, ó, ele vai te falar o percentual, se você tem mais homens ou mais mulheres, isso aqui ajuda a gente. No caso aqui, olha, eu tenho 75,1% de mulheres e 24,8% de homens. Então, a minha comunicação, a forma que eu falo, é sempre mais para o lado feminino, é mais para o lado emocional, não para o lado racional ali, matemático, né? Não é tão grosseiro, tão direto. Eu vou mais para o lado feminino e uso mais artigos femininos. Então, isso é muito bom você saber, tá? Para sempre começar por isso, o sexo que prevalece no seu atendimento. Aí a gente tem aqui agora a idade. Por que que a idade também é ideal? Vamos supor que você trabalha com adolescentes. Você atende mais adolescentes ou adultos jovens. Você tem que falar gírias, você tem que falar as palavras do momento, você tem que falar o crush, você tem que, sabe? Você tem que usar palavras e expressões de acordo com a idade. Se você trabalha mais com pessoas mais velhas, você não vai ficar falando gírias, você não vai ficar conversando de uma forma que não condiz com quem você atende. Ela nunca vai querer ser atendida por você se você falar uma coisa que não a agrada, né? Então, é importante você saber a idade para quem você está falando. E o principal objetivo do seu atendimento. Por que o principal objetivo do seu atendimento? Porque você viu aqui, ó,
que eu coloquei. O ideal é escrever 20 pontos em cada pergunta da persona. Persona é o seu potencial cliente, seu potencial paciente, quem você quer atingir. O porquê que você tem que saber o principal objetivo do seu atendimento. Porque aqui, olha, eu vou te dar, eu acho que 7 ou 8, né, itens que você vai escrever 20 tópicos de cada. Se você não souber o objetivo principal do seu atendimento, você vai rodar tanto que seus posts, a sua comunicação vai ficar muito atrapalhada, vai ficar muito geralzona. É igual quando a gente forma um fisioterapeuta generalista. Depois que a gente faz as especializações, ah, não, eu quero fazer cardio, eu quero fazer respiratório, eu quero fazer ortopedia, eu quero fazer ergonomia. Então, pensa nessa parte da especialização e coloca o seu principal objetivo de atendimento. Ah, eu quero principal coluna. Não, eu quero principal esportivo, eu quero principal pós-parto, eu quero aquática, sabe? Pensa no principal para você responder todos esses itens que a gente vai passar agora, todos esses pontos em cima do seu objetivo principal, para a sua comunicação estar bem assertiva e bem certinha, tá? Então, a gente começa aqui, olha. São sempre desejos e medos. Tudo que a gente vai falar daqui para baixo é sempre relacionado a desejos e medos da pessoa que você quer que vire seu paciente. Por quê? Porque as pessoas, elas só seguem alguém, elas só compram de alguém, elas querem ser atendidas por alguém que vai solucionar ou algum desejo ou algum medo que ela tenha. Ou você vai fazer ela parar de sentir medo daquilo, ou você vai levar para ela a satisfação de algum desejo que ela tenha na vida. Então, fica com isso na sua cabeça. Então, a gente vai começar aqui pelo 1, que é o desejo consciente. O que é o desejo consciente? É alguma coisa que o seu paciente quer muito e ele tem coragem de falar que ele quer. Porque tem algumas coisas que a gente quer e a gente tem vergonha, a gente não fala, né? Então, esses são os desejos conscientes. Ó, o que o seu paciente pode falar em público. Qual o desejo que ele não tem vergonha ou desejo de contar para alguma pessoa? E que eu dei o exemplo, por exemplo, ele quer muito fazer exercício, ele não consegue fazer exercício agora, mas ele quer voltar a fazer. E ele não tem vergonha de falar isso. É que brincar com os netos. Ah, eu quero muito brincar com meu neto, mas eu não consigo respirar muito, eu não tenho fôlego, eu não tenho força, eu sinto dor, né? Então, desejos conscientes. E como eu falei aqui em cima, o ideal é escrever 20 pontos em cada. Por que 20 pontos em cada, Roberta? Eu ia falar isso no final, mas eu já vou falar agora para não causar ansiedade. Cada um desses 20, desses 20 itens que você escrever, em cada um desses desejos e medos que a gente vai passar, é assunto para um post. É isso. Então, por exemplo, só desse desejo consciente aqui, se você escrever 20, você já tem post para 20 dias do mês. Você já tem assunto para falar em 20 posts do mês. Porque isso daqui é um assunto que você vai escrever sobre. Então, por exemplo, eu quero voltar a fazer exercício. Aí você pega lá aquela estrutura rápida de copy, que é rota, problema, rota, solução e CTA. Vai fazer esses 4 itens, vai falar nessa ordem sobre fazer exercício. Aí, no outro dia, brincar com os netos. Problema, não consigo brincar com os netos. Qual que é a rota? Você precisa disso, disso, daquilo, através disso. Solução. Depois que você fizer isso, isso e aquilo, você vai conseguir brincar com seus netos de novo, carregar no colo, jogar um futebol, levar para ir para o parque, levar para o zoológico. E o segundo, quer saber como? Clica no link da bio. Quer saber como? Me manda um direct, marca uma consulta comigo. Então, você pega a estrutura rápida de copy, cada um desses exemplos que você vai falar, 20, e você tem aí assunto que vai comunicar diretamente com o problema, com aquela dor do paciente que você quer atingir. E por isso também que agora você entendeu por que você tem que ter um objetivo principal do atendimento. Porque se você falar que o objetivo principal do seu atendimento é melhorar do fio de cabelo até o dedão do pé, você vai ficar generalista demais. Se você tem um problema de saúde, vamos supor, você está com problema no coração, e aí você vai ter que procurar um médico. Você vai procurar um clínico geral ou vai procurar um cardiologista? Óbvio que você vai procurar um cardiologista, porque você quer um especialista naquilo que você precisa. Então, todos os seus posts, toda a sua comunicação tem que ser em cima do seu principal objetivo de atendimento. O que você é melhor? A gente sabe que a gente consegue tratar qualquer coisa que chega para a gente, quase qualquer coisa.
mas você é muito bom em alguma coisa. Foca nisso, que você gosta, que você é muito bom, que você dá muito resultado e comunica naquilo, tá? Para você ficar como autoridade, como especialista naquilo. Lembra sempre, problema no coração, você vai no cardiologista ou vai no clínico geral? Pensa o seu paciente. Se você é especialista em coluna lombar, por exemplo, né, ou especialista em pescoço, faça sua comunicação toda em cima desse objetivo de tratamento, ok? Então, vamos para o segundo. Desejos inconscientes. Os desejos inconscientes já é o que o paciente quer, mas ele não tem coragem de falar. Ele morre de vergonha. Morre de vergonha de falar. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo só, porque eu quero que vocês pensem, tá? Não adianta eu dar para vocês aqui todos os itens. Por quê? Porque vai acabar esses itens que eu vou dar para vocês, vocês não vão conseguir pensar de acordo com a área de trabalho de vocês. Então, eu preciso que vocês aprendam a raciocinar para colocar o exemplo de vocês. Tem dúvida? Não esquece. A gente tem a comunidade, a gente tem o suporte individual pelo WhatsApp, é só ir lá e falar com a gente que a gente vai auxiliar você em cima da sua área de trabalho. Mas aqui eu vou dar 2 exemplos de cada só, porque eu não sei qual é a área de especialização da quantidade de alunos que a gente tem, tá bom? Então, exemplo do desejo inconsciente. Ter relação sexual por mais tempo. Ou porque a pessoa sente dor, ou porque ela não tem preparo físico, ou porque ela tem dor, se for da parte de saúde da mulher, né? Então, a gente consegue aí ter um exemplo em cima desse ter relação sexual por mais tempo como um desejo inconsciente. A pessoa tem vergonha de falar que ela gostaria de ter mais, por mais tempo, a relação sexual. E aí ela não fala para todo mundo. E às vezes ela tem vergonha, ela nem olha para você, né? Quando ela está fazendo a avaliação, porque ela tem vergonha disso. Então, pensa aí agora nos seus desejos inconscientes, tá? E aí, ó, o que você vai fazer agora para mim? Você vai dar uma pausa e vai fazer os itens do desejo consciente e os itens do desejo inconsciente. Não passa para frente, enquanto você não fizer pelo menos 3 exemplos de cada, ok? Por que isso? É a mesma coisa que eu venho falando desde o início. Se você não pratica, tudo que eu falo com você é perdido. Então, você tem que dar o tempo para o seu cérebro assimilar tudo que eu falei e já colocar em prática. Você colocar em prática pelo menos 3 exemplos do desejo consciente e do desejo inconsciente, quando você for fazer o restante, para chegar nos 20, né, for fazer os outros 17, você não vai ter dificuldade, porque o seu cérebro já vai ter praticado, ele já vai ter escutado eu falar, já vai ter praticado, já vai ter escrito, e aí ele vai conseguir lembrar, você vai conseguir fazer melhor. Você não vai precisar voltar para poder assistir essa aula, tá? Então, para e agora faz o desejo consciente e o inconsciente. Mas eu pedi para você parar, então dá um pause e para. Se você não parou, para. Mas eu vou continuar falando, porque é uma aula, então eu preciso falar os outros itens, né? Mas para e agora dá um pause, depois você volta e despausa, me despausa, ó. Me despausa para a gente continuar, tá bom? Mas vamos lá. Agora o 3. Quais são os principais problemas do seu potencial paciente? Qual é o problema que você mais escuta dentro do seu consultório? Aqui, no caso, eu coloquei dor na coluna, que é o mais comum, né, da gente ver. Mas pode ser dor no pescoço, pode ser perda urinária, pode ser cãibra, pode ser dormência, qualquer coisa, gente. Você vai listar quais são os maiores problemas do seu potencial paciente. Se você não lembrar, vai lá e pega na anamnese a avaliação de todos os pacientes que você já teve, ou dos 10 últimos, e vê o que é mais recorrente, para você falar sobre eles, tá certo? Aí a gente vem aqui, ó, quais são as maiores preocupações? As maiores preocupações que seu paciente tem, quando ele chega para você, e você vai fazer anamnese, conversar com ele e tal, o que ele fala para você que é a maior preocupação? É de não conseguir isso, de não conseguir aquilo, de precisar tomar mais remédio, precisar ir mais em médico, gastar mais dinheiro, enfim. Eu coloquei aqui o exemplo de precisar de cirurgia, porque a gente está em uma dor na coluna, o fisioterapeuta entende melhor quando fala sobre dor, né? Não é que entende melhor, é que engloba mais, porque a gente forma em cima da dor. Então, aí depois a gente especializa nas outras coisas, né? Mas aí eu coloquei aqui, então, precisar de cirurgia. Agora você vai parar
vai listar quais são as maiores preocupações dos seus pacientes e quais são os maiores problemas que ele tem. Que ele chega e fala com você no consultório. Para mais um minutinho aí, faz 3 exemplos de cada para o seu cérebro acostumar, tá bom? E aí eu vou dar uma pausa agora. Brincadeira, era só para você dar uma pausa, mas se você não deu, dá a pausa aí agora, porque eu vou continuar os exemplos aqui. Pausa, faz 3 de cada lá, são só 6, gente, é muito rapidinho, tá? Para fixar seu aprendizado. E volta que a gente vai continuar aqui. Então, sim, quais são as crenças enraizadas na mente do seu potencial paciente sobre o que ele tem? O que é isso? Aquela crença enraizada que ele não pode fazer isso, ele já está velho, ele está gordo mesmo, a família é toda gorda, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe que são desculpas, crenças que estão dentro da cabeça da pessoa de que ela não vai conseguir melhorar, que ela não pode melhorar, que ela não consegue melhorar, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo para você. Já sou velho e preciso me acostumar com a dor. Isso, quem trabalha com dor sabe que é o que mais a gente vê. Fala, ah, não, é problema de idade avançada, né? É DNA, data, não, DNA, data de nascimento avançada. Aqui em Minas Gerais eles costumam falar isso, não sei onde vocês moram aí falam. Mas então é isso, você vai pensar, ah, não, minha família é toda obesa, eu não consigo emagrecer, né? Ah, a minha família toda tem problema de diabetes, sei lá, de osteoporose, eu não vou conseguir melhorar. Então, pega essas crenças enraizadas aí e faz 20. A crença enraizada eu não vou passar para frente. Você vai fazer ela agora, porque ela é um pouquinho mais complicada de se pensar. Então, dá o pause. Já fez? Se não fez, dá o pause agora. Se já fez, está tudo certo. Vamos continuar para o próximo. O que humilha seu potencial paciente? Essa, gente, é bem mais complicadinha da gente fazer. Mas eu coloquei um exemplo aqui, ó. Não conseguir carregar peso nas compras no supermercado. Imagina isso, por exemplo, para um homem mais velho, um senhor, que ele foi educado a dar conta de carregar compras, de ser forte, de ser viril, de ser provedor, e agora ele não consegue mais fazer isso. Isso é uma humilhação para ele, né? Por exemplo, uma pessoa mais obesa vai numa festa de aniversário e tem medo de sentar naquelas cadeiras de plástico, aí tem que pegar 2. Isso ele deve se sentir humilhado com isso, né? Então, pensa, uma pessoa que tem escape urinário, ela tem vergonha de dizer que usa uma fralda absorvente, por exemplo. Então, pensa nessas coisas aí que humilha seu paciente hoje, que você consegue ajudá-lo depois do tratamento dele. E aí, para de novo, porque esse que humilha também é um pouquinho mais chatinho de pensar, mas precisa, gente. Por que que precisa? Porque é exatamente cada um desses itens que vai fazer com que você comunique profundamente e assertivamente com o seu paciente, com o seu seguidor, para ele ver que você entende do problema dele. Ele vai falar assim, nossa senhora, esse cara aí, essa menina aí, ela sabe realmente o que eu estou passando, ela me conhece, ele vai se identificar muito. E aí ele vai querer se consultar com você, porque ele já vai chegar lá com todas as barreiras vencidas. Ele não vai chegar lá com resistência nenhuma, porque ele já vai saber que você sabe, que você entende do problema dele e que você consegue solucionar, tá? Então, para aí agora e faz pelo menos 3 do que humilha seu potencial paciente. E aí, deixa eu parar na pausa. Voltou? Se não foi, para, gente. Depois, se não ficar parando para poder fazer os exemplos, não diga que eu não avisei, que você perde tempo, porque você vai ter que assistir tudo de novo. Eu não quero que você perca tempo para assistir tudo de novo. Por isso que eu estou pedindo para você pausar, tá bom? O último, quem que seu potencial paciente culpa pelos problemas que ele tem hoje? Por quê? Isso é importante. Porque a maioria das vezes a gente não toma responsabilidade para a gente. A gente culpa o outro. A gente culpa a idade. Ah, não, estou muito velho. Aí eu coloquei os exemplos aqui embaixo, foi o que eu mais coloquei. Ah, não, estou muito velho.
Ai, a minha cadeira de trabalho, ela é muito ruim, o pessoal do escritório não muda. Eu estou no home office agora, eu não consigo comprar outra cadeira ergonômica. Falta de tempo. Nossa, eu não tenho tempo para vir fazer fisioterapia, é muita coisa. Eu sou mãe, eu tenho filho, eu trabalho, enfim, é muita coisa. Falta de dinheiro. Ah, eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro. Então, as pessoas culpam tudo que está em volta, todo o externo, para não olhar o que ela precisa realmente fazer para melhorar, né? Então, as pessoas sempre culpam tudo que está do lado de fora. Você vai listar aí 20 para mostrar para ela que o que ela culpa, na verdade, é uma desculpa para ela não melhorar. E isso você tem que falar claramente nos seus posts. Mostrar para ela que você conhece o problema que ela acha que tem, mas fazendo ela olhar para dentro dela mesma. E uma coisa muito importante, só para fechar esse estudo aprofundado, eu sempre faço todas essas perguntas. Os meus clientes, eu mando para eles, os meus clientes tentam responder. Eles não conseguem responder todas, eles têm bastante dúvida, eles mandam para mim de volta, a gente faz junto. Como eu sou fisioterapeuta, já tenho esse conhecimento assim, de atendimento, de clínica, fica mais fácil de eu conseguir ajudar. Não esquece do nosso suporte. Tem eu e a minha equipe aqui, que somos especialistas da área da saúde, fisioterapeutas, que a gente, e marketing, a gente vai conseguir te ajudar, tá? Teve dúvida, manda pra gente na comunidade ou no suporte individual. Mas o mais importante é, cada um desses posts, cada um desses temas vai virar um post. Cada um deles vai virar um post. Então, imagina, a gente tem 7 itens. Cada um dos 7 itens tem 20. 2 vezes 7, 14. Você vai ter post, assunto para post aí para 140 dias. E não só para post, para os stories também. Toda a sua comunicação, todo o seu conteúdo, tudo que você vai falar dentro da sua rede social vai ser relacionado a todos esses 140 itens. Você está entendendo? Toda a sua comunicação, todo o seu conteúdo, tudo que você vai falar vai ser ligado a esses 140 assuntos. Você não vai falar nada fora disso. Por quê? Porque senão sua comunicação não vai estar sendo assertiva. Você não vai estar, por isso que a gente fala que a gente precisa ter um conteúdo bom. Não adianta postar qualquer coisa, falar de qualquer coisa, e a gente trata muita coisa. Não adianta. Se você fizer isso, você nunca vai se tornar especialista e autoridade na sua área. Nunca. Então, faça o que eu estou te falando. Esse ano de 2021, meus clientes faturaram quase 2 bilhões de reais, gente. Eu postei hoje nos meus stories. Hoje. Porque eu fui fazer o fechamento com todos eles, fiz a reunião de fechamento. Então, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que funciona, é por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Faça isso. A sua comunicação tem que ser toda em cima disso. Teve dúvida? Suporte individual do WhatsApp, comunidade exclusiva Rota do Curso, tá bom? Te espero na próxima aula. Vai lá fazer agora todos esses itens. Aproveita que está tudo fresquinho na cabeça e já faz seus 140 assuntos para você colocar a mão na massa e não perder mais tempo, porque 2022 está aí e a gente consegue fazer a diferença na vida de muita gente. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa alcançar essas pessoas. E para conseguir alcançar essas pessoas, precisa ter a comunicação ideal. Então, corre, faz aí os seus 140 itens. Teve dúvida? Procura a gente. Tchau e boa prática.